Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista. Eu sou Renato Silveira e neste episódio nós vamos falar sobre o filme Maçãs no Escuro, dirigido por Thiago A. Neves. Maçãs no Escuro competiu na Mostra Aurora da 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes e recebeu menção honrosa do júri oficial. Este é o segundo longa dirigido pelo Thiago, que também assina o roteiro e a montagem. O primeiro foi Cervejas no Escuro, que também foi selecionado para a Aurora na 26ª edição do festival. Em ambos os filmes, Thiago trabalha com a linguagem híbrida que transita entre o documental e a ficção, navegando em uma atmosfera metalinguística. Em Maçãs no Escuro, ele propõe uma cinebiografia do dramaturgo Edson Aquino, fundador do Teatro Arruaça, em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Um dos mais interessantes títulos exibidos em Tiradentes em 2024, Maçãs no Escuro radicaliza a proposta do também excelente Cervejas no Escuro. O filme mescla o retrato e o experimentalismo para transmitir os sentidos de Edson Aquino, pondo em xeque a ilusão da fama e a busca dele pela autenticidade teatral. Tudo desenredado em meio a uma farsa burlesca que se converte em uma sincera reflexão sobre um certo estatuto da arte. Em Tiradentes, eu tive a chance de conversar com o Thiago, o Edson e o produtor Nivaldo Rodrigues. Nós discutimos os temas que o filme trabalha e eles contaram ótimas histórias dos bastidores. Acompanhe! Estou aqui hoje com o Thiago, o Nivaldo e o Edson para a gente falar sobre o Maçãs no Escuro, exibido aqui na 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes, dentro da Mostra Aurora. Em primeiro lugar, gente, obrigado pela participação aqui, parabéns pelo filme. Obrigado. Valeu. Bom, para quem ainda não viu Maçãs no Escuro, quem é o Edson Aquino? Sou eu. Às vezes. O Edson Aquino é um personagem, é um diretor de teatro, tem um grupo de teatro, ele está completando 35 anos como ator, como diretor e dramaturgo, né? E está num momento de crise, apesar da oportunidade que ele tem de ter um documentário a respeito de si. Bom, acho que não posso falar mais sobre o filme, porque eu não vou dar um spoiler, né? Mas basicamente é isso. Uhum. E bom, para quem já viu o filme, quem é o Edson depois? Porque eu acho que durante o filme surge até uma dúvida se o Edson exatamente. É aquilo mesmo que a gente está vendo. Que pensou que eu era um ator que está interpretando o Edson. E que o nome não era. Como o nome dele é Edson? Também é Edson. O mesmo nome do personagem. É, o mesmo nome do personagem. Uhum. Então acho que ficou essa coisa do personagem mesmo, né? Uhum. Mas basicamente sou eu, de verdade. Uhum. Eu sou daquele jeito, né? Como o cara falou, sou pica. Muito bom. Extraordinário, as palavras que eu vi, extraordinário, carismático. Tá bom. Tá certo. E como é que se deu o encontro de vocês para realizar o Maçãs no Escuro? Cara, o filme, ele tem, assim, a ideia do filme é desde que eu conheço o Edson, assim, há 15 anos, e sempre foi uma vontade de contar essa história do Edson, que era um teatro, assim, que me chamava a atenção lá na cidade de Diadema. Porque tinha um movimento grande, assim, de teatro, assim, eram muitos grupos teatrais, a cidade era muito forte essa questão do teatro, assim, na mostra de artes, assim, que era ali todo ano tinha essa mostra, tinha mais de 40 grupos apresentando, então tinha um trabalho de formação de teatro muito grande, assim. E o grupo do Edson sempre me chamou, a figura do Edson me chamou muita atenção, assim, dentro de todos esses grupos e tal. Pela resistência também, assim, porque muitos grupos iam se acabando, e o Arruaça continuava, assim, eles nunca deram uma pausa, assim. E aí eu conheci o Edson na vontade de querer fazer um filme, na verdade a indicação de uma amiga nossa, assim, para ele interpretar um personagem.
E eu criei um personagem para ele, e ao apresentar esse personagem para ele, esse personagem tinha que dirigir um carro, o filme todo era dentro de um carro e tal. Eu queria fazer isso de verdade, né, andando na rua, esse carro andando. E aí quando eu fui apresentar o roteiro para Edson, eu falei, então, eu não sei dirigir, eu não dirijo. E aí, você dirige só teatro? Só teatro. Muito bom. E aí eu né, fiz uma participação ainda com o Edson dentro desse filme, mas o personagem que eu tinha escrito para ele não rolou. E a partir disso aí a gente tem muita conversa sobre cinefilia mesmo, sobre filmes que a gente vê e trocar ideia. E durante esses quase 15 anos aí a gente sempre falou disso, né? E a primeira premissa, assim, quando eu disse pro Edson que tinha vontade de fazer um filme sobre ele, ele falou isso, assim, eu queria um filme que eu tivesse sucesso, né? Tivesse bem sucedido, minhas peças tivessem em vários lugares, eu tivesse prêmios circulando em vários, né, com dinheiro. Que a realidade era outra coisa, assim. Então a realidade, como no filme mesmo, é chata. Quero ser Miguel Falabella. Falei, eu quero ser o Miguel Falabella. Então esse foi o ponto de partida, assim. A partir disso aí, durante essas conversas de coisas que eu escutava sobre o Edson, de coisas que eu presenciava e de coisas que ele me contava, eu ia notando essas coisas. E aí, a partir de mais ou menos uns 6 meses antes de a gente filmar mesmo a história, a gente teve uma confraternização dessas finais, né, no final do ano, e eu já estava morando na Paraíba, e aí eu presenciei aquela cena da maçã do filme. Quem assistiu o filme essa é a cena emblemática. E aí, a partir daquilo ali já nasceu toda a estrutura do filme, assim. E aí eu volto, sei lá, um mês depois eu digo pra Edson, a história é essa, de que acontece a história, essa proposta do filme é essa. E aí eu trouxe uma equipe da Paraíba, junto com um núcleo lá de produção que eu já tenho lá, porque eu tenho uma história lá com a cidade. E a gente juntou isso e fez esse filme coletivamente, assim, e a gente gravamos o filme numa semana, assim, foi tudo muito orgânico, assim. Veio por aí, assim, foi um ponto de partida. Sim. E como que foi, Edson, se ver no cinema, né? Você já tinha visto o filme antes? Aqui foi a primeira vez em Tiradentes? Eu vi um copião, né, mas... Eu tenho uma história disso aí, só um parênteses. O Edson, eu queria que o Edson visse o filme na estreia, né? Na estreia e tal, fosse a primeira vez, assim, eu queria que ele tivesse impacto. Eu também queria, mas... Ele concordou comigo. Mas aconteceu o seguinte, assim, Edson estava à beira de fazer os seus 60 anos, e aí... Está à beira. Exatamente, é o ano. E aí ele estava descendo a escada pro bunker dele e um pedaço do teto caiu nos pés. Assim. Aí ele falou, preciso ver esse filme. Eu diria que se tivesse caído na minha cabeça eu não estaria aqui conversando com vocês agora. Pois é. E aí eu apresentei uma cópia do filme ainda sem finalizar, sem cor, ainda nem era o final que a gente viu, né? Ficou. E aí eu organizei essa sessão. Esse final ficou mais satisfatório, bem mais. Então pelo menos esse final agora foi inédito pra ele, assim. Foi inédito. Mas teve muita coisa inédita, porque parece que realmente eu nem vi, não tive essa sensação, a sensação de que eu assisti o filme, né, a copião. Lembrava assim vagamente assim das cenas, né? Cinema é outra pegada, né? É o tipo de coisa que eu não sonhei na minha vida, né? De um dia estar protagonizando, né, um filme, ainda mais um filme sobre mim, né? E eu já tinha feito alguns trabalhos em curtas, né? Mas nada assim relevante nem memorável, né? Agora eu consegui meio que me distanciar dessa questão de que eu estava ali, né? Tive aquela coisa de acompanhar mesmo um filme, estar assistindo um filme e me interessar pelo personagem, né?
Ainda mais assim, uma coisa que eu queria muito testar, né, com o público, né, é se as piadas funcionariam, né, porque sempre tem uma coisa do personagem, tem uma coisa sarcástica, né, pra tudo, e funcionou bem, né, ficou legal, assim, foi uma grande satisfação, foi isso mesmo. De ter visto o pessoal rir, e alguns disseram até que choraram também. Nossa, chegou a esse ponto, né? Você acha inusitado, assim? Achei inusitado. Causar reflexão e comoção, né? Isso pra mim, eu achei que eu cravei mais na parte do humor mesmo. Mas realmente no decorrer da história vai tomando um rumo mais melancólico, né? Assim, não extremo, né? Mas as reflexões, né, que são colocadas ali são muito mesmo do que eu penso, né? Do que eu sinto em relação à arte, né? Essa questão, né? Essa opção, né, de ser maldito, né? De não, mesmo tendo propostas às vezes para fazer alguma coisa, né, fora de Diadema, eu nunca me interessei, não, né? Assim, porque ter essa liberdade, né, de fazer artista para mim é fundamental. Né, não seguir, embora, né, no caso, quando o Thiago, né, ele deu esse direcionamento, né, mas o legal até do filme também é que eu não tinha roteiro, né, ele simplesmente, vamos filmar em tal lugar amanhã. Aí ele chegava, ele me dava uma ideia do que seria a cena e me deixava à vontade para improvisar. E aí que acho melhor ainda, porque eu já tenho como método, tanto como diretor como ator, de procurar sempre ser natural, né? Não importa que o personagem ele tenha que seguir uma linha, né, que não tenha nada a ver comigo, mas é a coisa do incorporar, né? Não chega a ponto de ser o método Stanislavski, né? De não sair do personagem, ficar ali, né? Mas não, quando tá ali, tem que agir como se realmente fosse ele. Pensar, agir, falar, né? E eu acho que também isso não é muito difícil, né? Porque no cotidiano, meio que eu interpreto que às vezes eu estou numa situação que eu não gosto das pessoas que estão em volta, ou de alguém, mas aí o meu sarcasmo é ser a pessoa mais simpática do mundo, né? Passar exatamente o oposto. Entendi. Eu não quero, em vez de passar que eu estou incomodado, eu passo que eu estou muito alegre e muito feliz, né? Não é o caso aqui, estou muito alegre e feliz mesmo. Que bom. Legal, tá deixando bem claro isso. Mas vale salientar que existia um roteiro, sim, tá? Existia. Não deu a ele, porque também foi uma estratégia que eu não tive acesso Thiago, da produção. E não li o roteiro ainda. E quando recebeu, ele não leu, né? Mas a gente sabia o que queria puxar dele e ele produziu muito bem nessa. Agora eu vou ler. Quando eu apresentei a história, né? Linearmente, assim, pra eles e tal, pro grupo. E a equipe tinha esse roteiro, enfim. E aí, a última cena que a gente gravou, terminamos assim. Era noite, aí eu falei, Edson, tá aqui o roteiro, agora você pode ler e comparar o que a gente gravou aí e montar esse filme na sua cabeça. Mas até agora ele não viu o roteiro, eu falei, acho que agora é a hora de você dar uma lida desse roteiro. O que tá lá, o que saiu, né, como se adaptou. Nossa. Eu gosto muito no filme a forma como vocês discutem um certo estatuto da arte, né? Como se fosse obrigatório, assim, seguir um protocolo para legitimar o que é, principalmente a boa arte, né? Assim, é algo que me incomoda muito, sabe? Inclusive, assim, em festivais de cinema, como se fosse preciso, assim, ter uma validação, uma certificação, sabe, do que é um artista de verdade. Podem comentar um pouco sobre isso? Tem a ver, assim, com o que vocês... Acho que você pode falar isso. A gente estava falando sobre isso ontem. É que tem até assim, como já estou nisso, né, desde os anos 80, então, a minha formação, antes ela causava espanto e agora ela causa espanto também. Que é quando alguém fala assim, qual é a sua formação? Sou autodidata. Antes as pessoas falavam, nossa, autodidata, legal, né? Agora quando eu falo sou autodidata, nossa, autodidata, vagabundo, né? Você não estuda, é isso? Não tem nenhuma formação? Tá falando, sou autodidata.
autodidata, estuda por conta, né? Então tá. E basicamente isso, né? A minha formação foi essa mesmo, tá ali, tanto quando nos quadrinhos, né, quando comecei, que é uma das primeiras paixões que eu tive na vida, aí depois o cinema e por fim o teatro, né, e a literatura também, né. Escrevia muito, inclusive entrei até numa fase de poesia, coisa que eu não apreciava durante um tempo, mas já comecei a apreciar e escrevi o poema também, né, e contos, e agora a gente felizmente vai publicar, mas então sempre tem essa questão mesmo de formação, e as pessoas já de olharem, né, assim, o meu currículo, né, por assim, que eu acabei levantando, foi mais por as experiências mesmo que eu tive, né, e a formação foi essa. Quando eu me apaixonei pelo teatro, o que eu fiz? Eu fui no teatro, né? Fui no teatro, conversava com diretores, né? Conversei com o Bruno Marcos, com o Abu Janra, né? Sempre com um camarada lá de Diadema também, Alberto Chagas, que, né, era uma referência também, ele era professor de teatro, né? Eu até ia fazer a oficina dele, mas naquele momento eu olhei assim e falei, não, eu não quero ser ator. Não me interesso por isso. E meu negócio era ficar mesmo como diretor e como escritor, né? Até por conta da timidez e não é minha praia. Só que aí quando o grupo se formou e que no primeiro espetáculo não saiu, e ficou praticamente de 26 pessoas, ficaram eu e mais um camarada. Aí eu falei, agora o negócio parece que não acabou, né? Eu falei, acabou nada, vamos fazer nós dois. Escrevi uma peça pra nós dois, a gente faz. E foi o que eu fiz, escrevi a peça. Quer dizer, eu na verdade escrevi ainda pensando em alguém interpretar o personagem, não eu, mas não apareceu ninguém, aí entrei em cena. Aí falei assim, agora a timidez vai ter que ir pro espaço, não vai ter jeito, não vai ter como fugir, né? Mas assim, foi uma experiência realmente que eu não gostei na época de atuar, né? Realmente não é minha praia. O negócio é dirigir mesmo, né? E basicamente foi isso. Os espetáculos, os textos foram surgindo, né? O grupo sempre teve uma alteração, né, de componentes, né? Eram pessoas que ficavam um tempo, saíam, né? Alguns até conseguiram coisa melhor na vida, né? Felizmente, e outros que não podiam mais porque questão de trabalho, aquela história, né? E como eu tinha na época eu tinha uma banca de jornal, isso para mim facilitava muito, porque a banca funcionava até 1 da tarde. Eu tinha o tempo livre para fazer o que eu quisesse, né? Não tinha problema nenhum com isso, em questão de horário. E é muito comum também, teatro amador, o pessoal ensaiar no domingo, né? Domingão, o dia inteiro, né? Isso era muito comum, a gente se reunir no domingo e ensaiar o dia inteiro, assim, né? E aí foi sempre isso, né? Eu sempre gosto muito de ler, né? Li muito na vida, continuo lendo, e ver filme também, praticamente sou viciado em ver filme, então passo um dia sem ver filme, né? Tem que ver alguma coisa. Os filmes, ainda mais com streaming agora, nossa senhora. Se naquela época, quando era, só tinha um corujão de noite, né? E olha lá, quando passava alguma coisa que presta, tinha que assistir os lixos também, e não tinha jeito, né? Falar, vai, né? Ou reprise, né? Mas agora, pô, agora que eu vejo mesmo. Então, assim, até essa questão da formação melhorou, né? Agora, então, o tal dos comprovantes já é problema, né? Mas você vê, em Diadema eu cheguei a dar aula de literatura, né? Sem ter formação, né? Na verdade, eu não tinha terminado nem o ensino médio, né? Porque a escola, pra mim, eu falei, olha, isso aqui não vai me acrescentar nada na minha vida, né? Me formar e tirar o diploma. E, sinceramente, eu achava esse um pé no saco a escola mesmo. Em todos os sentidos, porque aquilo ali parece que aquela coisa parava num lugar que eu não queria estar, né? E, basicamente, a formação foi essa, né? Foi didática mesmo, né? O que me interessa, eu pego pra mim e destrincho, né? E eu creio que essa formação prática é muito rica, né? Porque justamente você
Somente essa coisa no teatro, né, que era observar as montagens, as soluções que cada diretor dava, né, o porquê é ruim, o porquê é bom, onde está faltando energia, onde que tá, né, você vê que o ator tá na sua plenitude, você perceber isso, né, tem uma sacada, né, mais crítica, né, que até é o que eu falei ontem também, a questão do filme em si, eu poderia não gostar do filme também, eu não de forma alguma esconderia isso, porque eu estou no filme, não quer dizer nada, né? Eu falo assim, a minha grande apreensão foi justamente essa, tomara que eu goste, e realmente eu gostei muito, queria ver de novo. Nossa. E vocês podem... essa história do Edson, né, de como pensar mesmo a arte, assim, eu me identifico muito com isso, assim. E essa coisa da cinefilia também de Edson que me pega muito, assim, porque eu quis fazer cinema, também não tinha possibilidade nenhuma de fazer assim. E a primeira cinefilia, assim, parceira de cinefilia que eu tive foi minha mãe, assim. Ela, dos filmes que ela via na TV e a experiência que ela contava em volta daquele dia, daquele filme que ela via. E filmes que eu ficava imaginando, assim, que eu esperava passar na TV, esse filme quando passava era cartaz, assim. E aí o Edson é a mesma coisa, assim, a gente fala de filmes que eu gosto, que eu vi, assim, né, em VHS, em DVD, que seja, em casa. E o Edson tinha visto esses filmes, mas tinha visto no cinema, assim, e ele contava essa experiência de ver no cinema os filmes, assim, isso sempre me encantou, assim. No filme tem até uma pequena passagem disso, assim, de atravessar São Paulo ali daquele centro e falar sobre os cinemas e tal. Inclusive era um material que ficou gigantesco, assim, porque a gente foi em vários cinemas ali do centro e tal. E não cabia ali no filme, assim, mas pra mim foi um grande aprendizado, assim, dessas sessões que ele me contava, e aí a gente tá no lugar e é uma das piores nostalgias que eu geralmente tenho, porque você fica olhando lembrando da sala, né, das filas, né, toda aquela magia, né, era uma coisa mágica, né, assim, você ser adolescente descoberta, né, aquela coisa do som do estéreo, cinerama, né, aquelas telas enormes na época, né, o Commodore, que era o cinema mais maravilhoso que eu já frequentei na minha vida. Tudo os grandes filmes, né, Caçadores da Arca Perdida mesmo assistia toda semana, eu ia umas 3 vezes assistir. Nossa, a experiência era incrível, assim, né, do Dolby Stereo. Até aquela tranqueira do Poltergeist ficou legal lá. Ficou melhor, bem melhor. E ver filme coletivamente com gente então, é muito melhor. Coletivamente o melhor foi o De Volta ao Futuro. Nossa, na hora que o cara dá um soco lá no bife, lá, o pai dele do McFly, parecia que saiu um gol assim no cinema. Você vê, Renato, que tem uma conversa muito boa aqui, né, sobre teatro e cinema, né? Os dois compartilham desses dois universos. E aí eu acho que o barato do filme, ainda pegando um pouco dessa pergunta que você faz sobre esse estatuto da arte, né? Exatamente como o Thiago conseguiu condensar essa riqueza que é essa, e está constatando como ele é, né, forte, né, carismático, cheio de histórias, e assim, como é que eu vou traduzir tudo isso, né, para as pessoas. Então tem esses dois tempos, inclusive é o tema do festival aqui, né, que é o tempo do teatro, né, que tem uma carpintaria, tem um processo, e o tempo do cinema, que já é um outro tempo mais técnico. Então colocar essas fraturas que o teatro tem, né, como se fossem os trabalhos e os dias, né, o texto do Isolde, as glórias, as dificuldades, tudo isso está impresso nas falas de Edson, que o Thiago conseguiu colocar nas conversas de bares que eles tiveram, né, durante esses 10 anos. Sim. Então isso o filme explora de maneira, né, lateralizada, mas aí o público vai desconfiando que tem muita coisa, né? E a crise que parece que o Edson tem parece exatamente quando ele é convocado a pensar, quando a situação, o leitmotiv do filme, né, vem e diz, vou fazer um documentário sobre você. E aí? A minha arte, o meu processo. Querendo ou não, esses 35 anos, né, eles afloram, né? E aí é muito verdade como o Estatuto da Arte, né, que existe muito mais trabalho, muita precariedade, né, muito não reconhecimento, mas o ser está existindo e está produzindo, apesar disso. Inclusive aquela cena lá do boteco lá mesmo,
Ele chegou, ele combinou com o meu amigo lá, o ator lá que tava, o Iago, né? Pra me provocar no negócio do CNPJ. E eu fui de bobeira, né? A gente já tava meio alto, né? Eu comecei a ficar puto com ele, né? Que ele começou a falar de CNPJ, quer dizer, é uma coisa que me irrita mesmo, né? De ter um documento, precisar de um documento, né? Agora mesmo também, quando eu voltei, dei aula um tempo também, tinha a questão do MEI também, né? Que eu acabava nem pagando aquilo também, deixei pra lá, falei, isso é uma merda, né? Tipo, porque você tem que pagar pra trabalhar. Então, chegou um momento lá que eu tava, teve um dia fatídico lá que quando tinha feriado, por exemplo, eu não recebia. Né? Cheguei lá, 500 pau. Falei, eu vou dar 50 por mês ainda. A precarização, né? A precarização foda, cara. O artista. Já... E é obrigado a virar um técnico, né? Sim. Né? Às vezes fazer um serviço contábil e etc. E não é a praia de Edson, é criador. Por isso não CNPJ, e por isso que o filme também parece que existe em função desse não existência do CNPJ, porque dá toda a caminhada aí. E a gente no final na produção fez, você lembra no momento lá que ele vai sair do cartório e recebe o danado do CNPJ, né? E a gente fez o número lá, sem e-mail, e ficou, será que isso é verdade? Se não é, não era só. Pois é, isso é verdade. Eu acreditei, não. Não é tão fácil não, tem que... Pois é, só isso. Você não acabou de pegar? Não. Se eu soubesse... Pra ser tirado. E vocês estão falando, né, da cinefilia de vocês e tudo. O que dessa cinefilia vocês levaram pro filme, assim, de influência? Tem alguma coisa que vocês podem dizer, tipo, não sei, às vezes, como o filme tem muito do improviso, né, até no registro das imagens. O que eu me lembrei, assim, mesmo, na hora que eu vi o filme, né, já para o copiar mesmo, foi Domingos de Oliveira. Os filmes do Domingos de Oliveira. Tem uma hora que aquela parte que eu tô lá no teatro lá com a Mônica, eu me senti o próprio Domingos de Oliveira, ainda tava com aquela voz pastosa ainda, né? Eu tinha tomado todas naquele dia. Falou, nossa, parece o Domingos de Oliveira. Foi o que me veio, né? Também eu lembrei um pouco da histeria do Woody Allen também, né? Foi esses dois que me veio na mente. O Woody Allen e os Domingos de Oliveira. Nossa. Cara, essa questão da referência, assim, como essa coisa da cinefilia tá tudo misturado dentro, assim, eu nunca é um ponto de partida, assim, tipo, vou fazer um filme com referência X, assim, nunca é, assim. Às vezes quando a gente tá produzindo ou quando assiste, a gente vê essas referências, né? Isso parece tal coisa, mas eu não consigo nem te dizer, assim, uma referência muito clara, assim, do que me guiou para fazer esse filme, assim. Eu acho que a principal referência mesmo foi o trabalho do Edson mesmo, assim, sabe? E traduzir isso em linguagem, assim. E buscando essa linguagem, né, que se semelhance ali à persona dele, ao teatro, a essa homenagem que a gente queria fazer à cidade também, assim, essas pessoas que estão no filme. Eu não consigo dizer, assim, uma referência a filme, assim. Nunca consigo responder essa pergunta. Eu acho que é uma referência teatral que a gente conversava ontem, que é implícita e explícita, né? A gente também tem um jogo de dizer assim, né? Tem um gozo nosso, né? Da equipe, do artista, do diretor, que, como o Thiago demarcou outro dia, é um encontro de geração que foi formado ali em Diadema. Aquelas pessoas que aparecem no filme são pessoas que fazem parte do universo deles, são colegas, já participaram do grupo, né, os que participam aí. Essa referência afetiva é muito significativa, né, no filme, muito significativa mesmo. E até aquela senhora que aparece no final oferecendo ali, uma figura, né, tem o seu Zé, né, que é a Carne. E a referência teatral é o Plínio Marcos, que ele até fala um pouco, mas é muito... Isso pode ser uma referência, assim, me deu uma... Porque quando veio a ideia do filme, né, da história, me veio essa coisa do Plínio, assim. Por quê? Diadema também tem uma lei que
que se dá pela Mostra de Arte se chama Lei Plínio Marcos, assim. Então, o Plínio Marcos em Diadema também tem uma... Eu acho que, na verdade, esse título foi eu que dei, porque eu participei da elaboração da lei, né? Sim, sim. Na época com a Irene, o pessoal. Sim, isso. Eu acho que o nome foi eu que dei, provavelmente. E Diadema tinha essa áurea também, dessa reverência ao Plínio Marcos. E aí eu me assemelhei muito à figura do Plínio com o do Edson, assim, né? E inclusive tudo, essa coisa até espiritual também, teatral, fisicamente, tudo assim. E aí eu, nesse período assim de fazer o filme, eu vi muita coisa do Plínio, assim. Revi muita coisa também, assim, as coisas adaptadas, entrevistas dele e tal. Acho que talvez seja uma referência mesmo, assim. E que, como o Edson tinha publicado um livro, tinha um prefácio da Beth Bright, né, falando sobre ele. E aí tinha essa coisa do Plínio lá no prefácio, então acho que foi também um dos motes ali. E pra você que é muito louco, quando a gente faz essa viagem a São Paulo, ao centro de São Paulo, essa travessia, no meio do caminho, assim, não estava programado, tinha uma exposição de Plínio Marcos, assim. Olha só. Aí, a gente até entrou, assim, filmamos clandestinamente, assim, a Edson dentro dessa exposição, então acabou caindo no corte final, mas pra você ver como a energia do Plínio estava dentro desse filme, assim, né, circulando essa produção, assim, desde o início. Acho que foi uma boa referência. Nossa. Eu penso que o Maçãs dialoga bastante com Cervejas no Escuro, seu filme anterior, né? Nessa ideia da farsa, do improviso, né? E principalmente do fazer cinema com uma vontade genuína, né? Uma vontade assim que não vai ter obstáculo que vai impedir a realização desse filme, né? Você diria, Thiago, que esse é um modo de fazer cinema que mais te interessa, ou você tem esse desejo de fazer alguma outra coisa assim com outros recursos e tudo? Você entrou no cinema para fazer esse tipo de filme? Se vocês tiverem visto meus curtas, eles são muito diferentes disso aqui que eu estou fazendo agora, muito diferente mesmo, assim. Inclusive plasticamente e tal, enfim, né? Tem um pouco desse cinema, assim, mas não é muito diferente, assim, né? Embora são filmes feitos em um tempo muito rápido, assim, um tempo de produção. Mas essa minha primeira apresentação desses longas, né? Eu queria fazer alguns filmes que tivessem uma autenticidade, assim, e de pessoas, né, que protagonizando pessoas e biografando até, né, mesmo que isso seja uma biografia que não seja totalmente verdade, ou totalmente, né, eu queria protagonizar essas pessoas, assim, que são pessoas muito próximas minhas, assim, que seja o lugar ou seja as pessoas, né, ou as duas coisas. Então, e assemelha nesses filmes, assim, se você for observar, eles são muito parecidos, assim, quanto estrutura até. Essa coisa de ter sempre a questão do luto, de você ter a coisa do riso também, assim, de o luto também não ser uma coisa também pesada dentro do filme, ele é leve. E essa coisa do escuro no sentido de, assim, eu vou fazer um filme que é um filme que pode não dar certo, ele pode dar errado, assim, no final das contas. Mas quando a gente tentou fazer um longa, Nivaldo pode até falar disso, e era uma experimentação, assim, com atores, enfim. E só que eu falei pra Nivaldo, assim, a gente tem uma semana para fazer o filme, né? A gente queria fazer essa coisa rápida, só que pode ser um longa, pode ser um curta ou pode ser um média, né? Isso tá no roteiro, ele vai ter 3 finais diferentes, né? Cada produto vai ser um final diferente. Vamos se planejar para isso e vamos ver se rola. No meio do processo, né, disso a gente percebeu que não ia dar para fazer o longa, era o primeiro longa do coletivo, assim. Aí a gente baixou e fizemos um curta disso, né? Mas foi um grande aprendizado pra gente, que a gente consegue fazer um filme numa semana,
A partir desse filme, a gente fez esse laboratório e no próximo, que foi o Cerveja no Escuro, a gente aplicou os erros que a gente cometeu ali nessa primeira experimentação e conseguimos realizar esse filme numa semana lá em Princesa Isabel, com esse coletivo e tal lá. E a mesma coisa a gente aplicou, corrigindo algumas coisas também que a gente, durante o processo, porque sempre a gente vai tentando aperfeiçoar isso, e aí traz por maçãs. Assim. Talvez um próximo, isso seja em outra esfera, assim. Mas a experimentação, ela se assemelha, mas ela vai para um lugar diferente, assim, do outro filme também, assim. Foi meio por aí, assim. Entendi. A gente vai ver também um pouco sobre como a gente se organiza enquanto colegas, enquanto parceiros de trabalho. Né? Dentro do coletivo, né? Cinema no Meio do Mundo, nós temos assim, colegas, parceiros, membros em vários estados do Brasil. Atualmente, por exemplo, eu estou em Alagoas, o teatro está transitando aqui em São Paulo, Paraíba, a gente tem colegas em Pernambuco, né, no interior da Paraíba. E aí, essa vontade e essa certeza de que quando a gente decide e planeja fazer um filme, ele vai sair, com certeza. Sabe? Isso é uma honra decente e desejável até, sabe? De enfrentar as dificuldades, de sorrir com isso também. A gente se alimenta muito disso. Então, essa política da camaradagem, de compartilhar os saberes, os equipamentos, né? Formalizar também um pouco essa coisa coletiva, dar um pouco de base para a gente poder navegar nessa aventura. Nossa. E são filmes livres, assim, no sentido que a gente não tem a gente não é obrigado também a uma prestação de conta, assim, do filme, porque é um filme de coletivo, assim, e o coletivo que está autofinanciando esse filme, assim, então a gente pode ter esse risco, assim, o filme pode ir para outro lugar, né? Ir para outro lugar, ou não ir também, sabe? Porque a gente não está ali baseado no edital. Isso não quer dizer também que a gente não está apostando em filmes com orçamentos, enfim, assim, porque às vezes eu já vi as pessoas, você só quer fazer filme desse jeito? Quem dera, cara. Assim, eu vou fazer filme independente das condições que tiver, assim. Pô, se tivesse condições melhores, cara, seria... Fica mal condicionado, né? O personagem, deve ser legal fazer teatro com grana, né? Exatamente, deve ser muito legal fazer filme com grana. Só para destacar também, essa coisa do risco é muito consciente, né? O filme pode não funcionar. Sim. Então a gente veio pra cá, de repente não funciona, não tem riso, não tem... isso está dentro da fatura também da possibilidade. Entendi. É gostoso também ter essa emoção, né? Sim. É uma tensão, essa verve, né? É uma tensão, assim, de você... Mesma coisa no teatro, a gente nunca sabe se vai funcionar. E é o que motiva, né? Também. E as plateias são diferentes também, né? As reações não são as mesmas, dependendo do lugar que você está. Na questão do teatro, né, a gente passou por isso. Né? Uma comédia que a gente apresentou várias vezes lá na cidade, o pessoal gostou demais. Mas a gente foi lá pro Centro Cultural lá do Taboão da Serra, mas ali também deu tudo tão errado naquele dia, né? Problema com o técnico. Uma música que encerrava o espetáculo, justamente a principal, por assim dizer, né, que ela tinha tudo a ver com o espetáculo. Simplesmente o CD não passou lá e a gente até procurou em umas lojas lá, não encontrou, que era do Chico Caetano, os Argonautas, né? E aquilo já me deixou puto. Aí, pra piorar ainda, o cara abriu lá as portas pro povo entrar antes da gente se preparar. Assim, a gente ainda tava resolvendo isso e o público entrando. Aí o negócio ficou assim, a gente desconcentrou de tudo, os atores. E aquele, né, eu olhava assim pra plateia e via aquela diferença assim, e falava, meu Deus do céu, hoje tá foda. Enfim, deu tudo errado. Mas a plateia é completamente diferente, porque em Diadema, nós apresentamos lá no teatro principal lá, né, o Clara Nunes. No dia tinha umas 600 pessoas, né? A capacidade era 370 sentados, né? E assim, o pessoal riu muito, aplaudiram no meio do espetáculo, né? Então aquela energia boa pra caramba, né? Mas às vezes a gente apresentava também nos centros culturais que não tinha estrutura nenhuma, né? Lá na época eles levavam até uma luz, assim, mas tinha um lugar que a gente chegava nem isso tinha.
Não tinha luz, não tinha nada, era cadeirinha lá, se o pessoal sentava, pegava um espaço, né, que já tinha esse espaço, essa coisa do espetáculo já era pocket mesmo, né, qualquer espaçozinho a gente voltava a peça, né, mas você via que também a reação não era a mesma, né. Inclusive tinha até um outro, lembro que o personagem ele fumava, ele bebia, né, aí o cara falou assim, nossa, mas ele fuma e bebe desse jeito mesmo? Eu falei, não, é só o personagem, né? Eu falei, isso aqui não é nem vinho, é suco de uva. Mas lógico que era vinho. Ainda tomava metade da garrafa antes de cena. Muito bom. Bom, pra gente finalizar, queria que vocês falassem também sobre as demais personagens do filme, né? Como é que o pessoal ali recebeu a ideia de fazer Maçãs no Escuro? A Mônica, no caso, né, ela agora ela não estava no grupo, né? Ela voltou pro grupo que ela tinha lá, né? Montou de novo, que é o grupo Tufo, né? Ela é outra proposta, né? Que não é do Arruaça, né? E então ela voltou para esse grupo mas a gente praticamente ficou 20 anos montando espetáculo, né? Ela sempre participou. Era uma das mais efetivas, né? Que ela estava sempre no grupo. Mesmo quando não estava como atriz, ela entrava na questão da produção, né? Trabalhava na produção. E a Mônica é a mesma história, né? É uma atriz fenomenal, né? E mora lá no CDHU, né? Felizmente agora ela trabalha na prefeitura, né? No centro cultural, né? Ela chegou a dar aula lá no CEL, né, também. E aquilo, né, aqueles perrengues, né, ser artista, ser atriz e cuidar das crianças, né, questão do financeiro, os apertos, né, porque eu pensei a mesma coisa, poderia ter sido uma Mônica que, se ela se investisse exclusivamente na carreira, eu tenho certeza que ela iria longe, né, como atriz. Mas aí esse lado mãe dela foi mais alto, né, aí a demanda, né, se torna maior. Ainda teve 2 filhos ainda, né? E a gente achou legal, né, essa ideia de ela tá fazendo parte dessa história também, que é meio parecida, sabe? E ela também escreve, né, ela desenvolve lá uns textos literários, né, umas reflexões muito interessantes, né? A Mônica também é na cidade, ela é uma grande referência, assim, né, para uma geração. Assim. Para uma geração, né? E eu queria a Mônica no filme, porque assim, tem uma história da gente do audiovisual, assim, que a Mônica é um rolo compressor, cara, assim, você tem que... Eu acho que as únicas pessoas que conseguem trabalhar com ela nesse sentido ali, né, de ela não passar assim, esse rolo compressor é o Edson, assim, eles fizeram grandes adaptações, monólogos assim, né, que o Edson dirigiu, ela atuando, e a gente tinha um negócio assim, meio medo assim mesmo, assim, de chamar ela para fazer filmes, assim, porque a gente já tinha feito filme com muitos atores da cidade, e ela é essa grande atriz, e ela sempre questionava a gente, por que vocês não me chamam para fazer nada, assim? E a gente tinha esse medo de dirigir ela, assim, porque essa tem um certo receio, assim. E aí, até o pessoal me fala, pô, você conseguiu, assim, trazer a Mônica pra um filme e tal, dirigir ela. E foi difícil, né? E assim, me surpreendeu, assim, falei, pô, não tinha esse medo, tu não precisava disso tudo, assim. Ela é uma pessoa massa, então. E aí, dentro do filme mesmo, quando eu pensei na Mônica, eu pensei como um antagonismo mesmo ao personagem de Edson, assim, porque essa questão da família dela, dos filhos e tal, né, desse artista com essa história, e o Edson, o inverso disso, assim, né, ele foi casado algumas vezes, tal, mas nunca quis ter filho. E tem um detalhe que ela morou 1 ano com eu e minha esposa, né? Ela ficou 1 ano morando com a gente, né? Mas praticamente assim, ela chegava para dormir, né? Porque ela se envolvia em 3, 4 trabalhos ao mesmo tempo. Ela andava com ela é uma mochila, bolsa, assim, um monte de coisa assim. Qualquer coisa que se oferecia, ela aceitava, né? Entendi. Tem uma
uma facilidade para decorar texto assim, incrível, né? Incrível, assim, de minutos, cara. E quando ela entra no filme, o filme ganha também, né? Uma renova a energia dele, né? Exato. E vai para outro lugar. Assim. Foi um momento que eu fiquei tenso. Ela está falando que está roubando meu filme. Preciso voltar. Entendeu? Essa história a gente levou pro filme, assim, como a gente fazia essas cenas com a Mônica. E aí a gente foi um Dia das Mães, assim, era um dia muito simbólico, assim. Aquela história com as crianças. Ela ganhou presente. E tal, era Dia das Mães mesmo. E a gente captou um material assim que a gente tinha 1h30 assim, que dava pra fazer outro filme. E um filme muito interessante. Aí eu cheguei isso pra Edson e falei, pra aquela cena que a Liz D2 embate ali, que ela vai chamar ele pra fazer o espetáculo. Eu falei, Edson, a história da Mônica é muito mais interessante do que a tua. Talvez a gente deveria fazer um filme sobre ela, não sobre você. E aí eu usei isso contra ele. A placenta. Eu falei, só a história da placenta dela é incrível. É verdade. E aí eu levei isso pra ser. E aí a Mônica tem que decorar um pequeno monólogo, que é um texto do Edson, assim, que é o que motiva ele a fazer esse teatro ainda, assim. E eu lembro que ela pegou isso em minutos ali, voltou e fez a cena, ali tudo que tá no texto, o que ela fala, não tá na boca dela, assim, é incrível. Muito bom. Tem outros personagens também, né? E tem o grupo, tem o Iago, assim, que é o produtor, assim, essa coisa burocrática. É com ele. A gente lida com ele, assim, sempre quando eu precisava de alguma informação mais técnica do grupo, de datas, de currículo, né? Aí tudo com ele. Eu falava com ele, porque o Edson não tem essa organização. E aí o Iago é essa figura que organiza assim, o grupo e tal. E o Ramon é o inocente, assim. O Ramon é o nosso é o menino. Nosso menino. É o menino, assim. Então, ele é um clown, assim. É um clown. Exato, assim. E pessoalmente mesmo, ele é isso, assim. Ele é aquilo. Assim. Então, eu já conhecia muito bem, assim, o pessoal que tá no filme, assim. Todo mundo ali. Aquele que vai comigo na cidade lá, que eu fico falando. E aí, a gente tem uma coisa afetiva, assim, com todas aquelas pessoas ali. Assim. Não só o Edson, que são de grupo e tal, mas eu também, pela história cultural da cidade, eu também acompanho. Já fiz filme com o Ramon, assim, o primeiro filme ele conta do Lauter com o Ramon, ele é o protagonista do Clube. O pessoal que tá lá na festa mesmo, 90% era do pessoal da Alca que foi o que é do Arruaça, que tava ali, que já participou, né, de alguma forma. E é o pessoal que a gente sempre se vê, todo mundo artista ali, de alguma outra, atores. Não deu pra juntar mais gente, né, por causa do compromisso, trabalho, né. Mesmo assim, eu queria que muito mais gente estivesse ali. Na hora da apresentação do teatro do filme, a gente convidou pessoas que a gente queria que homenagear de certa forma ali naquele lugar, porque aquele lugar foi muito importante pra gente, assim, pra nossa formação, como eles falam no filme, como o Edson fala, ali é a nossa casa, assim, uma casa que a gente reverencia, assim, aquele lugar. E no filme a gente queria fazer essa homenagem. Nossa. Legal demais, gente. Olha, queria dar mais uma vez os parabéns a vocês pelo filme, desejar aí sucesso com a trajetória dele, exibição em outros festivais e tudo mais. E também para as suas carreiras aí individuais, que sigam aí, né, muito bem, a gente possa continuar tendo prazer e alegria de acompanhar. Alegria não vai faltar nunca, né? Mesmo sem grana, não tem problema. Já acostumei. É isso aí. Foi muito bom o papo, assim. E é isso. Vamos lá. Vamos lá. Certo. Valeu, gente.
O nosso podcast fica por aqui, mas não deixe de ouvir outros episódios no nosso feed. Temos vários podcasts de cinema para todos os gostos. Considere também apoiar o nosso trabalho e venha fazer parte do Cineclube Cinematório. Além de nos ajudar a manter o site e os podcasts no ar, você tem acesso a conteúdo exclusivo produzido pela nossa equipe, entre outros benefícios. Acesse cinematório.com.br, conheça o nosso programa de financiamento coletivo e junte-se a nós. Um grande abraço, pessoal! Até mais! Tchau!